Olá, sejam bem-vindos à nossa 8ª edição da série Perguntas e Respostas. Hoje, sexta-feira, dia 2 de junho de 2023, iniciando mais um dia aí. Agora são 6 horas e 26 minutos no momento que eu estou fazendo essa gravação, né? Recebemos diversos comentários aí, a maioria deles todos elogios, né? Agradecemos demais aí pela sua participação. Para quem está chegando agora no canal, aí não se esqueçam, né, de se inscreverem no canal. E a gente vai aproveitar então, pessoal, o vídeo de hoje para falar um pouquinho sobre processo de fabricação, né? Já tem um tempo que a gente não posta nada nesse sentido aí para quem fabrica os tijolos. E a gente sabe que tem bastante fabricantes de tijolos aí inscritos no canal. Tem o pessoal, inclusive, até desenvolvendo máquinas, desenvolvendo equipamentos, né? Então, acho que vai ser um bate-papo legal aí nessa parte aí do processo que é a fabricação dos tijolos. E mais especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre o controle de altura nos tijolos durante o processo de fabricação, tá? Esse eu acho que, sem dúvida nenhuma, aí acho que é o calcanhar de Aquiles aí de quem fabrica tijolo, né? Quando você tem um tijolo com uma boa uniformidade, uma boa padronização de altura, a construção fica muito facilitada. Tá? Basicamente você não perde tempo ajustando o nível dos tijolos. Basicamente, então, quando você tem esse tijolo e utiliza a nossa supercola aí, Ecologit, o rendimento da obra é muito grande, tá? O pessoal consegue fazer média, tá? Média, não é um dia que ele conseguiu colocar isso, o pessoal consegue fazer média aí de 800, 900 tijolos por dia, né? Isso em duas pessoas, né? Apenas uma pessoa assentando os tijolos e mais um ajudante, né? Então é uma média bem alta, né? De assentamento de tijolos. E isso assim, consegue fazer média semanal, tá? Então consegue aí uma obra de 120 metros quadrados aí de piso, o pessoal consegue às vezes respaldar em 15 dias, por exemplo, né? Com tijolo de boa qualidade. Que quando você tem muita variação de altura, necessariamente você precisa ficar aí ajustando, escolhendo tijolos, às vezes raspando tijolo para tirar aquele efeito gangorra, e uma série de dificuldades que você vai encontrando aí, né, para manter o alinhamento, deixar os tijolos bem alinhados, não ficar aquele efeito, né, de ondulação nos tijolos, que não fica bacana, né, pessoal? Então, esse controle de altura dos tijolos durante o processo de fabricação, ele está ligado principalmente com relação à umidade da massa, tá? Quando você faz lá o preparo da massa, normalmente esse preparo ele é feito, é claro, por batelada, né? Você prepara uma quantidade de massa para prensar lá 50, 60 tijolos, por exemplo, né? E aí você faz a umidificação dessa massa, a mistura, a homogeneização, né? E quando você começa a produzir os tijolos, essa massa ela está numa determinada umidade. Conforme o tempo vai passando, tá? Quando vai chegando depois da metade dessa amassada, a umidade que você tem presente ali já não é a mesma, ela já alterou, já mudou. A tendência dela, normalmente, se você está trabalhando aí num ambiente que a umidade relativa do ar está mais baixa, né, está um ar mais seco, ela evapora com mais facilidade, perde mais essa umidade, mais rapidamente ela vai modificando essa porcentagem de umidade na massa. E essa pequena diferença, né, essa pequena perda de umidade, ela influencia na prensagem dos tijolos. Então, quanto a massa mais seca, né, a tendência é o tijolo ficar com uma altura maior, né? Então, quando vai chegando lá no final da amassada, faltando aí 10, 5 tijolos, essa massa provavelmente ela já secou bastante. E aí, se você tem um equipamento que permite a regulagem com facilidade, você consegue ir ajustando isso no processo. No caso aí, eu conheço mais o equipamento automático aí da Home, ela tem um ajuste manual que você regula a entrada de massa, né, na gaveta, na caixa molde. Então você consegue colocar mais ou menos massa em função aí da necessidade
por conta da variação de umidade, né? Mas esse controle acaba sendo manual, né? E aí o ideal é que você não misture uma massada nova com parte dessa massada antiga, né? Então, por exemplo, eu estou lá chegando lá a 40% da massa que eu tenho no silo. Se eu carrego uma massa nova, aí eu começo a misturar essas massas, né? E aí dificilmente você vai conseguir fazer um controle dessa uniformidade aí da altura dos tijolos. O ideal num equipamento automático é que você espere a amassada finalizar, chegar lá até... Eu tenho massa lá para 2 tijolos, 3 tijolos só, tá no finalzinho da massa, aí você carrega uma massa nova e provavelmente essa massa que vem nova, ela já vem num teor de umidade diferente também, e aí você faz o ajuste. Nós chegamos a desenvolver um sistema que fazia esse controle de forma automática, tá? Então ele fazia medição ali de tijolo a tijolo e ia fazendo o ajuste, tá, de entrada de massa na máquina de forma automática. Então isso assim é um sistema muito bacana porque ele tira a responsabilidade do operador, né, de ficar atento ali a essa prensagem. Ele ganha uma precisão muito maior, né, porque você tem um sensor e tem um software controlando ali essa regulagem da máquina. Então a gente conseguiu, na época, né, produzir tijolos aí com variação aí de 0,2 de milímetro, tá? Então fica um tijolo excelente para construir, né? Fica excepcional para trabalhar, né? Esse sistema, depois que a gente vendeu o equipamento, a gente tentou aprimorar ele para deixar a parte de interface, de regulagem, de manutenção dele mais fácil, vamos dizer assim, para o operador. Tá? Depois que a gente vendeu o equipamento, ele ele continuou funcionando aí por acho que 6 a 8 meses, e depois ele precisou de manutenção, aí como a fábrica ficava bem distante, né, a gente tinha dificuldade de ir para lá, a gente tentou até trabalhar aí o desenvolvimento aí de um sistema que ficasse mais fácil, né? Mas nos testes que a gente realizou depois, a gente acabou não conseguindo dar um foco nisso e acabou não dando continuidade nesse projeto, né? Esse sistema, ele aparentemente ele parece ser simples, mas não é, tá? Esse software que a gente desenvolveu aí para fazer esse controle, ele chegou a ter aí em torno de 5.000 linhas de código de instrução aí para fazer esse controle, tá? Para quem conhece um pouco mais aí de engenharia, gosta, né, de estudar aí, basicamente o que acontece, né? Quando você faz a medição num tijolo que está sendo prensado, tá? E você vai fazer o ajuste da entrada de massa com base nesse tijolo, então olha só o que acontece. Você está fazendo a medição num tijolo que ele já foi prensado, né? E aí você vai ajustar o equipamento para o próximo tijolo. E aí você entra num processo aí, a gente tem uma matéria chamada controle de servomecanismos, né? Que aí basicamente você precisa utilizar aí uma transformada de Laplace, tá? Porque você tem uma realimentação desse sistema, né? Então esse tijolo que ele já foi prensado, essa medida, ela serve de referência. Mas você não pode se basear só por essa referência, né? Você tem uma massa nova entrando, o tijolo que vai ser prensado, ele exige uma nova regulagem no equipamento, né? Então com isso aí o sistema ele tem que ter uma inteligência, né? Ele tem que perceber aí essas variações. E o que a gente tentou fazer ao longo do tempo, bastante, foi tentar um sensor que medisse com alta precisão a umidade do solo. Então nós testamos diversos artifícios para isso e a gente não conseguiu, tá? Então, assim, para vocês terem ideia, a gente tentou através de medição da parte resistiva do solo, ele não dá precisão. Tentamos sensores capacitivos, também a gente não conseguiu precisão. Eu tentei desenvolver um sistema com o mesmo sensor que a gente mede a umidade relativa do ar, seria como se fosse um sniffer ali do solo, né?
Então a gente fez ali um sistema de circulação do ar passando por esse sensor, mas também a gente não conseguiu precisão. Então, se alguém conseguir isso, seria o ideal, né? Se você conseguir medir com precisão qual a umidade do solo que está ali na gaveta, aí você conseguiria uma regulagem perfeita, vamos dizer assim, para o tijolo, tá? Mas não é uma tarefa fácil, né? É bem complicado isso. Então você acaba utilizando de outros artifícios aí para tentar matematicamente, vamos dizer assim, estimar, né, o ajuste que precisa ser feito ali no equipamento, tá? É um assunto assim um pouco complexo, acho que a maioria de vocês aí vai acabar ficando um pouco perdido no que a gente está falando aqui, né? Mas só para vocês terem uma ideia aí da dificuldade que é esse processo, né? E ele traz assim uma qualidade muito grande, tá? Eu espero, né, em algum momento conseguir tempo aí para me dedicar, né, a esse projeto, tá? Tem formas, né, de a gente avançar nisso, mas é uma coisa que depende assim de se debruçar sobre isso, né, focar nisso para resolver essas questões e tentar desenvolver um equipamento que se adapte a diversas máquinas também, né, porque também você desenvolver um equipamento que só vai servir para uma única máquina, é interessante, mas nem tanto, né? Seria legal a gente desenvolver isso de uma forma que conseguisse adaptar em diversos equipamentos aí de produção de tijolos, né? Ou eventualmente desenvolver um equipamento que já tenha esse sistema automático aí de controle de altura dos tijolos. Aí fica a dica aí para os fabricantes de máquinas, né? Hoje realmente essa parte aí uma questão assim que pega muito na qualidade, né? Eu sei que a norma deixa a gente bem tranquilo, né? Porque ela fala de variações de mais ou menos 1 milímetro na altura do tijolo. Então, tijolos com variação de até 2 milímetros, eles estão dentro da norma. Mas a gente sabe, né? Para construir com um tijolo com essa variação, já é bem mais trabalhoso, né? Já não é tão tranquilo quanto você trabalhar aí com tijolo aí com uma variação aí de até mais ou menos meio milímetro, aí fica bem tranquilo para construir, tá? Não precisa também uma precisão tão alta como a gente conseguiu aí na nossa produção lá, né? Quem sabe a gente consiga retomar esse projeto aí. Então, bom, essas as dicas que a gente conseguiu passar aí, né, nesse processo aí de controle de altura. Ele está ligado realmente à umidade do solo. Você conseguir manter, quanto mais constante você conseguir manter esse padrão de umidade, fica mais fácil a regulagem da máquina, tá? E é uma coisa que tem que ficar atento, né? Tem que ficar bastante atento, porque senão realmente os lotes saem com uma variação muito grande aí de altura. E isso, para quem vai construir, não é nada legal, né? Ok, pessoal, então agradecemos aí a sua audiência, obrigado aí por acompanhar os nossos vídeos, continuem mandando as suas dúvidas, os seus comentários, as suas sugestões de conteúdo e a gente segue junto aí, crescendo aí junto com o nosso canal. Um grande abraço, fiquem com Deus!